Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para um vídeo de tutorial sobre o financeiro do Andesk, tá certo? Na primeira grande atualização do ano, nós tivemos uma reformulação completa do financeiro. E aí a gente está devendo aqui um tutorialzinho para vocês entenderem e usarem com mais assertividade o financeiro, tá certo? Antes a gente tinha um financeiro muito simples, que ele basicamente era um registro, né, de despesas e receitas. Agora a gente tem uma ferramenta de fechamento de caixa que a gente vai ver em algumas aulas aí mais à frente, né? E nós temos a parte de divisão geral, um dashboard, receitas confirmadas, despesas confirmadas, resultado do período, lançamento e temos também uma categoria também por projeto, tá certo? De novo, algumas coisas mudaram apenas o aspecto geral, né? Mas a funcionalidade continua aqui. Nós temos aqui 81 pendências, tá certo? Eu posso filtrar aqui pelas categorias de acordo com... Isso aqui é uma conta de teste, tá certo? Todos os dados aqui são fictícios, não precisa se preocupar. Nós temos aqui na central de pendências total a receber e total a pagar. Nós temos aqui o item de receitas e aí se nós rolarmos mais para baixo nós temos o item de despesas, tá certo? Aqui nós podemos diretamente ou confirmar ou adiar. Então, por exemplo, essa despesa que venceu dia 15/5. Eu posso adiar personalizado. Então, eu quero jogar ela para 31 de julho. E aí eu posso salvar e ela já sai daqui, tá certo? Porém, essa despesa aqui, a obra de residência, eu posso confirmar. Ela caiu hoje, ó, que legal, tá certo? E aqui eu já indico qual o banco. Ela caiu, por exemplo, no Banco do Brasil, tá certo? E eu posso confirmar. Então, começando aqui pela central de pendências, ela funciona de maneira muito intuitiva. Eu tenho aqui classificações, ó, aqui é o cliente, né? Ana Paula, tal, Hélio. Aqui eu tenho o tipo de custos, de despesa, se é custo fixo, se é um custo relacionado a um projeto específico, se é salário, beleza? Se é imposto, etc. Então, a central de pendências, ela está aqui. Um detalhe importante, você pode filtrar, né? Vou filtrar aqui imposto, ó, por exemplo. Charles Eduardo, eu tenho uma série de salários, eu tenho aqui as despesas, né? Vou adicionar rapidamente aqui uma despesa só para a gente analisar uma coisa, ó. Custo variável, então ela vence hoje. Tô gravando aqui dia 9/6, tá bom? Pronto, então, ó. Despesa de teste, tá vendo? Eu acabei de cadastrar, eu coloquei vencendo hoje. Ela já aparece aqui como pendência, para que você possa se adiantar, certo? Porque isso aqui foi um relato dos usuários, eles disseram, poxa, ela só aparece como vencida no dia seguinte, né? Mas eu gostaria de, sabendo que é hoje, ela já aparecesse lá como pendência, para que eu já dê aquela cobrada, né? Pô, tá vencendo hoje aí, tudo ok com pagamento? Ou então, por exemplo, principalmente no caso das despesas, o pagamento para cobrar, né? E as despesas para que eu lembre de pagar, porque se ela só ficar como vencida no dia seguinte, eu vou sempre estar pagando vencido, né? Se eu não me atentar à data. Então, a gente estabeleceu como critério assim. Então, se você vê, não, Lucas, ó, tá um bug, as despesas e as receitas que ainda que estão no último dia de validade já aparecem na central de pendências, como vencidas. O objetivo foi esse mesmo, tá certo? Para que você tenha esse cooldown aí, esse um dia de backup, tá certo? Então a ideia é essa mesmo. Aqui nós temos os filtros que vocês já conheciam para quem era usuário. Aqui temos os filtros diversos, já alguns presets e, obviamente, personalizados. Você pode escolher aqui o período que você quiser, tá bom? Temos aqui os botões de criação de receita. Que também, a mesma janelinha que vocês já conheciam. Mas aqui eu posso digitar um nome, ó, receita tutorial. E aqui eu posso digitar um valor. Eu posso atribuir uma receita variável a uma receita fixa ou atribuir a receita a um empreendimento. E essas opções aqui, Lucas, eu só tenho essas. Vamos dar uma olhada aqui em minha empresa, certo? Variáveis financeiras. E aqui, ó, eu tenho duas opções aqui: receitas variáveis e receitas fixas. Eu posso adicionar uma receita aqui, por exemplo, rendimentos de investimentos, por exemplo. E vou criar. E aí esse padrão de configuração vai aparecer lá. Eu posso gerenciar também, tá certo? E aí se eu for agora aqui no financeiro, em receita, ó, investimentos Santander. Pronto, Santander. Caiu R$ 1.500 do investimento. E aí eu posso selecionar aqui, ó, rendimentos de investimentos, tá certo? Vou colocar aqui, ó, para 30/6/2026, tá bom? E vou salvar. Criou. Lucas, ele já consta no caixa. Não, eu criei aquela previsão, tá certo? Então se a gente vier aqui em lançamentos, ó, todos filtrados aqui por receita, por exemplo. Ele tá aqui, ó, investimento Santander, tá certo? Em a receber, tá vendo? Então eu criei a previsão, eu ainda não confirmei, tudo bem? Mas continuando aqui, ó, em receitas, eu posso criar receita de teste
R$ 2.000. Posso selecionar aqui que é um custo variável. Eu posso criar uma parcela recorrente. Eu posso criar, por exemplo, 5 parcelas, ou melhor. Então eu vou botar, ó, dividir esse custo em R$ 2.000. 5 parcelas de 400, tá certo? E eu posso configurar aqui, ó, uma data de início e aí ele vai jogando de 30 em 30 dias, tá certo? Posso digitar observações aqui. Lucas, e se eu quiser um outro período? Aí você tem que digitar manualmente, tá certo? Eu posso botar recorrente. E aí eu posso escolher uma recorrência aqui, mês semanal, quinzenal, trimestral, semestral, e ele vai lançando essa recorrência a cada ciclo que for carregando, tá certo? Então você pode lançar em parcela única, um número fixo de parcelas, ou recorrente, tá bom? E aqui em parcelas eu posso também, ó, não, essa primeira é de 500 e a última é de 300, tá bom? Você pode fazer um reequilíbrio aqui dessas parcelas, beleza? Então, geração de acho que adição de receitas já está muito tranquilo. Lembrando que aqui é uma adição de receita manual. Quando nós assinamos o contrato no fluxo da nossa proposta aqui, desde a geração até a assinatura do contrato, de acordo com o que você estabeleceu em contrato, as parcelas já são criadas, atribuídas ao empreendimento que você desejou, tá certo? Vou só criar uma outra aqui, realmente, 2.000 para a gente ver o seguinte. Se eu escolher aqui, ó, atribuir receita ao empreendimento, eu vou jogar aqui para 30/6, uma parcela única. Aí aqui eu tenho que escolher um dos meus empreendimentos. Eu posso pesquisar, inclusive, aqui, né? Eu vou pesquisar o Clube de Tiro e Treinamento. Eu posso atribuir a todos os serviços, eu posso ainda, ó, escolher um serviço específico. Não, esse receita aqui é da consultoria ambiental que eu fiz, entendeu? E aí eu posso criar essa receita, tá certo? Agora indo nas despesas, que funciona de maneira muito, muito análoga, tem um nome, tem um valor. Eu posso também aqui, ó, atribuir ao empreendimento, do mesmo jeito que eu mostrei anteriormente. Eu posso ter aqui salários, várias categorias. De novo, essas categorias, onde elas estão? Então aqui em minha empresa, variáveis financeiras, tenho categorias de receita e tenho categorias de despesas. Então eu posso criar e gerenciar aqui, tá certo? Voltando aqui para financeiro, despesas, né? Pronto. Eu tenho a mesma questão aqui, recorrente, parcelas por período, etc. Então, funciona de maneira muito análoga, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos lançamentos. Nós já criamos receitas e despesas. Vamos ver como nós confirmamos, manualmente, né? Como nós confirmamos receitas e despesas, tá certo? Então, eu tenho aqui agora em lançamentos, aqui a aba Visão Geral. Temos valores, temos aqui uma dashboard, ó, mês a mês, com a legenda, vocês podem analisar aí direitinho. A periodicidade do ano, então, Lucas, eu quero ver por mês. Não é aqui que você vê, tá certo? Você analisa aqui em lançamentos, aí você pode aplicar o filtro aqui, por exemplo, ó, mês de maio. Aí aqui você analisa detalhadamente os meses. Aí aqui aparece a receita confirmada, despesas confirmadas, qual foi o saldo real, o que é que foi confirmado e o que é que não foi, tá certo? Então aqui é realmente a visão geral por ano, mês a mês, de forma global. E aqui em lançamentos você consegue, de acordo com o filtro, consegue ver trimestres, ver meses, ver semanas, quinzenas, o que você desejar, tá certo? Aqui em lançamentos nós temos uma classificação por situação e por categoria, tá certo? Qual a categoria? Aquelas categorias que a gente tem lá nas configurações de variáveis financeiras. Então, salários, custos fixos, projetos, impostos. Eu consigo ver aqui, ó, em maio, quanto é que a minha empresa gastou com salários. 29.700. Então, visualmente aqui eu já tô vendo no meu financeiro, tá certo? Com impostos, 987,50. Faturou 180 mil e gastou só 987,50. Tá sonegando, ou então lançou errado, né? Provavelmente lançou errado. Vamos olhar, que assim, apesar de ser dados fakes, né, que a Receita não nos escute, tá certo? Eu posso também ver lançamentos futuros, tá vendo? E aí, ele já me aparece aqui com mais informações, tá bom? Mas vamos começar aqui por situação. Eu posso pesquisar, pesquisa normal, tá certo, pessoal? Vou digitar aqui, posso pesquisar o cliente, da parcela, eu posso pesquisar pelo cliente, que ele vai filtrando de acordo com o que aparecer. Eu posso selecionar também ver somente receitas, ver somente despesas, ordenar por data, por nome, por valor, crescente, decrescente, enfim, várias configurações, tá certo? Eu posso vir aqui em confirmadas, ó, e aí ela já me aparece. A data que foi confirmada, ó, eu tenho uma data aqui, ó, prevista, tá vendo? Eu tenho aqui a descrição, o título da parcela, o cliente e o banco que o dinheiro caiu, tá bom? E eu tenho aqui também a data efetiva do pagamento. Nos 3 pontinhos eu posso ainda, ó, tornar pendente, que é desconfirmar, posso editar, duplicar ou excluir, tá bom?
Ele fica agrupando aqui, eu posso clicar em mostrar mais, né? E eu tenho aqui receitas a receber. Então, o que já está atrasado, ou seja, que já passou dessa data aqui, ele vai clicando como atrasado. Então, por exemplo, eu vou excluir essa daqui, ó. Ele pede um cooldown aqui para que você leia. Leiam as mensagens, viu, pessoal? Essas mensagens e esses tempos que nós pedimos não é à toa, tá bom? Então, essa daqui, ó, essa é uma ação irreversível. Tem certeza que deseja excluir a parcela HHH de receitas fixas? Porque se excluir, não tem como voltar atrás. Ah, Lucas, vou acionar o suporte e pedir para olhar o banco de dados. Não adianta. Se vocês excluíram, nós limpamos o dado de vocês, a pedido de vocês. Então, pelo amor de Deus, leiam as mensagens que nós colocamos e pensem antes de executar as ações. É tudo, Lucas. Não, mas sobretudo esse tipo de ação, quando nós pedimos um timer ali, é porque precisamos da sua atenção, tá certo? Eu vou clicar em excluir só para vocês verem como é o processo. Ele já aparece aqui, a parcela excluída com sucesso. E claro, ele vai me gerando notificações aqui, beleza? Então eu vou agora, por exemplo, ó, confirmar uma despesa aqui, ó. Residencial Ana Paula, parcela 1, ó. Vou confirmar qual o banco. Então é importante que eu informe o banco. E por quê? A gente vai entender mais na aula de fluxo de caixa, tá bom? Então eu vou informar que saiu do Banco Santander na data prevista. Poxa, esqueci de confirmar. Não, vou deixar personalizado. Vou dizer que saiu dia 10/6. Eu posso gerar um recibo automático, tá certo? Então eu vou informar aqui quem foi o pagador, tá certo? Como eu estou em receitas aqui, né? Vou informar quem foi o recebedor, se foi em espécie, se foi Pix, se foi transferência bancária. Pix. Para qual conta? Para a conta do Banco Santander. Certo? Eu vou clicar em salvar. Então, esse recibozinho é muito útil, principalmente para quando o pessoal paga em espécie, na verdade, né? Os comprovantes de Pix já fica salvo nos nossos celulares, mas quando o pessoal paga em espécie aqui, a gente sempre gera um comprovante, um recibozinho em PDF aqui, ó. Então já aparece aqui, ó, eu, Lucas Vieira Ramos Lima, em nome da Atlas Studio, inscrita sobre o CNPJ tal, declaro esse CNPJ aqui, aleatório, pessoal. O valor de X, pelo meio de pagamento Pix, de fulana de tal, etc, referente a 33, no Banco Santander, Feira de Santana Data, tá certo? Então, muito legal aqui para quem ainda nunca tinha visto, né, o recibozinho automático que gera. Posso também adicionar arquivos, por exemplo, se eu quiser, vou só carregar qualquer coisa aqui. Se eu quiser, empresas que têm o costume, não, anexa o comprovante. Posso também anexar, tá certo? Posso clicar aqui em confirmar. E aí, ele vai confirmar a receita e já vai aparecer no meu fluxo de caixa, tá bom? E para confirmar a parte de despesas, bem análogo, viu, pessoal? Vou confirmar aqui, ó, água mineral. Poxa, gastando muito. Escolho também o banco, vou dizer que saiu do Banco do Brasil. Posso adicionar aqui também um comprovante desse pagamento, tá certo? E vou clicar em confirmar. Previsto é que ele vai pegar a data que eu informei e personalizado é que eu posso cadastrar qualquer um. Então vou botar aqui 11/6, tá bom? Pronto. Sim, confirmar, né? Ele já confirmou. Então, acho que nós já entendemos aí a parte de lançamentos. Acho que falta só um último botão ali, né? Por situação e por categoria, tá certo? E aqui também eu posso analisar e fazer a gestão, tá bom? A diferença é que aqui por categoria é tudo que já está confirmado, tá bom? Se eu clicar aqui, estou em despesas, né? Se eu clicar em voltar ao real, ó, ver lançamento futuro, ele vai aparecer também coisas futuras, tá bom? Ele vai aparecer o que eu tenho no filtro. É que eu estou no filtro de maio, né? Então, vou botar esse mês, ó. Então aqui, ó, por categoria, eu tô vendo o real, o que já tá, ó. Salário, só confirmei um salário agora nesse mês, tá bom? Mas se eu botar aqui, ó, lançamentos futuros, aí ele vai me mostrar o que eu tenho de despesas, tá bom? Então, se eu vou clicar aqui em voltar ao real, ele vai aparecer o que eu já confirmei, filtrado, organizado por categoria. Se eu colocar ver lançamentos futuros, ele vai me mostrar o que eu tenho a pagar, a receber, organizado por categorias e no filtro que eu escolhi. Tá certo? Que eu escolhi aqui no caso desse mês, por isso que não está aparecendo tudo. Então, tenham atenção a isso. Muitas vezes a gente recebe chamadas no suporte dizendo que não está aparecendo. E aí, por exemplo, o cara lançou uma despesa aqui, uma receita, e confirmou com a data de amanhã. E aí o filtro ele não está pegando. Entendeu? Ele botou até hoje, até a data, e aí não tá pegando. Por quê? Porque eu confirmei a receita para o dia 11, por algum motivo, e hoje é 9. E aí não aparece aqui. E vice-versa, eu confirmei a receita no mês passado, então na hora que eu fui confirmar, aqui a receber, ó. Fui confirmar aqui sem querer, deixei prevista, e aí confirmou no mês passado, e aí eu tô com filtro esse mês, e aí não aparece. Então prestem atenção nos filtros, tá certo? Pra gente finalizar aqui, a gente tem também a organização por projeto. Então aqui aparece o nome do projeto, o nome do cliente,
E dentro do cliente aqui, ó, tem o projeto. Então, por exemplo, a Ana Paula Lima já fez o clube de tiro e treinamento com a gente, com essa conta, né? Edifício de habitação de interesse social, Casa 311, Estação X, obra de alto padrão. Então, por projeto, ele vai organizar clientes e projetos para que você veja. Lucas, aí aqui aparece o quê? Todos, aparece o que já confirmou, o que não confirmou. Primeiro que aqui é receita, viu? Essa aba por projetos diz respeito à receita. Então eu posso pesquisar aqui, ó. Ana Paula. Ana Paula, pessoal. Centro, aí. Centro de Estética e Dermatologia, tá certo? Ó. Se eu pesquisar aqui, ó. Tactical. Aí só aparece esse daqui. Mesmo estando dentro de Ana Paula, os outros de Ana Paula não aparecem. Só aparece o Clube de Tiro e Treinamento. Tá certo? Então aqui já tá tudo como pago, né? Então, mas se não tiver, vai aparecer, ó. Aqui, ó. Pronto. Esse condomínio de veraneio de campo. Então aparece o pago e aparecem as coisas que estão vencidas, tá certo? E aí, inclusive, se eu clicar aqui em Inadimplentes, ele vai me mostrar os projetos que estão em atraso. Então, projetos que possuem parcelas em atraso, entendeu? Então, os projetos que estão com parcelas a vencer ou pagas, eles não vão aparecer aqui, eles vão aparecer tudo que está atrasado, tá certo? E eu posso pesquisar também em dia, posso analisar só o que está em dia, pago ou a vencer e desconsiderar o que está vencido, tá certo? Posso também aqui, ó, ocultar empreendimentos quitados, tá bom? Então, ó, se eu vou confirmar aqui essa receita teste, ou melhor, vou excluir, né? Porque era a receita que eu atribuí só pra gente ver. E aí vocês vão ver que esse clube de tiro ele vai deixar de aparecer. Pronto, ele já deixou de aparecer. Por quê? Porque ele já é um serviço que ele tá quitado, eu já recebi tudo dele. E aí eu posso ocultar para minha análise. Então essa aba de por projetos é muito boa para você analisar como é que tá o andamento aí dos pagamentos por projeto, por cliente, o que é que tá inadimplente, o que é que tá em dia, desconsiderar o que é que já tá quitado, já tá liquidado, tá certo? Então acho que nós passamos por essa visão inicial do financeiro. Apesar de reformulado com mais filtros, com mais visualizações, com melhor organização, até então é um aprimoramento do que já existia no nosso financeiro, que era o histórico. No próximo tutorial a gente vai conversar sobre esse botãozinho aqui, ó, ativar fechamento de caixa, porque aí ele permite você organizar o fluxo financeiro mês a mês, quinzena a quinzena, trimestre a trimestre, de acordo com o que você achar que funciona legal aí no seu escritório, tá certo? Então no próximo vídeo a gente explora mais. Esse foi realmente para explorar a parte inicial do financeiro. Então até o próximo vídeo, pessoal.